93ª audiência pública, 11 de novembro de 2013. Auditório Teotônio Vilela, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Está instalada a 93ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 11 de novembro de 2013, às 9 horas, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva da resistência de militares à ditadura no Brasil. Esta sessão é em conjunto, é uma sessão conjunta com a Comissão Nacional da Verdade. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Essa mesa é constituída por Ivan Seixas, doutora Rosa Cardoso, Paulo Cunha, Coronel Silvestre. Vou passar a palavra para a doutora Rosa Cardoso. Alô, está funcionando? Sim. Caríssimos integrantes dessa mesa, deputado Adriano Diogo, em nome de quem eu saúdo todos os seus componentes, caríssimos participantes desse evento. Nós estamos aqui para aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar a nossa reflexão, a nossa discussão sobre crimes praticados pela ditadura civil-militar instalada no país em 1964 e, muito especificamente, sobre crimes praticados contra os militares, contra militares legalistas, à época do golpe, contra militares legalistas depois do golpe, tentando reverter a situação, e em relação àqueles que se insurgiram em armas para contestar o regime ilegal, inconstitucional, injusto, imposto à sociedade brasileira. Também para fazer repercutir esses fatos, esse conhecimento, essa discussão na mídia e, assim, levar essa discussão para segmentos mais amplos da sociedade brasileira. Dizer isso é dizer que nós estamos procurando reconstituir esse imenso painel de ilegalidades que a ditadura representou. Estamos tentando reconstruir essa espécie de quebra-cabeça, né, em que faltam tantas peças que nós só podemos encontrar numa atividade coletiva. Quantos de nós sabemos, por exemplo, que essa ditadura se preparava no Brasil desde o segundo governo Vargas? Quantos de nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já estavam aqui numa tarefa de vigilância que permanece e se aprofunda com o tempo, inclusive até atualmente, que se apropriou da rede de espionagem nazista, a CIA se apropriou dessa rede de espionagem nazista que existia no Brasil para intensificar essa vigilância. Quanto nós sabemos que aquele encantador presidente americano, John Kennedy, que se expunha assim ao mundo com a sua mulher, pôs aqui toda uma rede de diplomacia, que era uma rede de espionagem, e que desde a década de 60 tramava esse golpe aqui no Brasil. Quanto de nós sabemos, por exemplo, que o Lacerda pediu abertamente a intervenção dos Estados Unidos aqui, quando se preparava o golpe, a tal ponto que os militares, considerando inconveniente, queriam mandar prendê-lo e fazer um estado de sítio temporário aqui. Quanto nós sabemos que os militares golpistas já vinham articulando com o governo americano esse golpe diretamente em documentos que já são conhecidos hoje no Brasil, e que as listas dos que seriam perseguidos, punidos, caçados, violentados, já estavam preparados. Então, nós estamos aqui para, com esses militares, desvendarmos hoje não só uma questão quantitativa da extensão dessa criminalidade, desses malefícios, dessa brutalidade que atingiu os nossos militares, mas, sobretudo, para uma discussão qualitativa da forma em que o regime procedeu com eles, das graves violações que lhe foram impostas, das torturas, das execuções,
das mortes que aconteceram. É isso mais ou menos o que nós, de um ponto de vista geral, vamos estar discutindo aqui, e daqui a pouco teremos uma palavra mais especializada sobre a questão dos militares, a partir do professor Paulo Cunha. Professor Paulo Cunha com a palavra. Desculpa. Professor Paulo Cunha com a palavra. Bom dia a todos. Vou trazer algumas questões para a nosso diálogo, nossa exposição, e particularmente remetendo ao grupo Militares Perseguidos e também aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Entendendo que, quando falamos em militares perseguidos, nós estamos falando de militares das Forças Armadas e também policiais militares. E, na verdade, é um desafio enorme falar sobre isso, especialmente quando remetemos os militares na política e na história da política e a história desse grupo. Isto é algo muito recente do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de estudos, são muito poucos. De qualquer forma, isso é muito positivo enquanto está acontecendo. E mesmo em relação à Comissão da Verdade, se mesmo trazemos uma certa inquietação quanto aos seus trabalhos, ao seu desenvolvimento, não? E a sua tardia formação, é sempre bom lembrar que um reflexo maior dela, e eu entendo isso como muito positivo, é a formação de dezenas de comissões estaduais, de categorias universitárias, que estão sendo formadas pelo país, e, nesse sentido, é uma contribuição à história, ao resgate da memória e à busca da verdade. Porém, quando nós falamos de militares perseguidos, um dos 13 grupos de trabalhos que compõem o escopo dos grupos da Comissão Nacional, é um grupo que tem uma singularidade muito específica. Primeiro, pelo fato de ser pouco conhecido, quiçá reconhecido nas mídias acadêmicas, sendo eles, fundamentalmente, oficiais e praças, e volto a dizer, militares das Forças Armadas e das polícias, cujo arco ideológico incluía nacionalistas, progressistas, oficiais de esquerda, enfim, nas várias instituições. E, nesse sentido, é também importante ressaltar um aspecto que é muito pouco conhecido historicamente. Ou seja, ao falar da formação desse grupo, suas motivações, para o resgate de uma história e sua importância enquanto memória, é bom ressaltar que é uma memória coletiva, mas que também é democrática. Isso não pode deixar de ser apresentado. Uma memória que se formou historicamente ao longo do século XX, praticamente todo o século XX. Embora os trabalhos da comissão em si, eles estejam delimitados pelo período 46 a 88, o que não é pouco, diga-se de passagem. Porém, quando nós falamos dessa formação democrática e desse componente militante histórico que esses militares atuaram, é bom lembrar, eles pagaram um preço alto, e esse é o desafio que se apresenta. A título de exemplo, nos anos 50, centenas de praças foram expulsos das Forças Armadas. Muitos deles foram absolvidos, nenhum deles reintegrados. Oficiais também foram punidos naquela época e não tiveram suas carreiras abortadas. Em alguns casos, tendo a sua progressão pautada pela antiguidade. E não foi diferente em 1964. Veja, nós estamos falando de um período de relativas de liberdades democráticas entre 46 e 64. Mas no pós-64, esse talvez é o dado que mais surpreende. Os militares, proporcionalmente, foram o grupo mais atingido de perseguidos, de caçados em toda a história. Isso incluiu militares das 3 armas, como também patentes, como também instituições. Outro aspecto importante que nós falaremos aqui, eu falarei rapidamente. A repressão não se limitou ao golpe de 64, ela teve continuidade. Ela teve com aqueles da reserva, com muitos da ativa e particularmente entre os familiares.
mas também, recentemente, há depoimentos que estão vindo à tona nos anos 80, relacionados aos praças, né, bombeiros, né, enfim, uma série. Então a questão é muito ampla, é muito mais complexa do que eventualmente a sua própria delimitação histórica. Nós estamos falando em processos. Nesse sentido, é bom lembrar que há muito que se orgulhar desses militares e de sua intervenção política na história, seja em defesa das causas nacionais, seja em defesa da legalidade democrática. Algo que se insere na melhor tradição das Forças Armadas. É bom lembrar, a própria proclamação da República veio de um golpe de Estado no sentido progressista. Né? Os vários movimentos tenentistas que deram formação, um escopo de inquietude de uma geração, no sentido de formar e reformar uma nação. Né? Então, inclusive, isso ganha fundamento na tese de um militar, de um historiador, que a mim é muito importante do ponto de vista acadêmico. Mas era um general caçado e um historiador que foi Nelson Werneck Sodré, que defendeu a tese que as Forças Armadas têm uma vocação democrática. E essa vocação, no período que nós estamos trabalhando, que estamos colocando, vamos situar 46, eu digo que ela tem duas mediações numa passagem histórica importante. Curiosamente, a primeira foi em 1935. Intentona comunista para alguns, levante nacional libertador para outros. Eu não estou aqui discutindo o critério de 35, o seu significado. Eu quero dizer que as consequências de 35 foram importantes na formação de um grupo que, no período pós-46, atuou em defesa das causas nacionais e da democracia. Ou seja, os próprios participantes de 35 aprenderam a lição. Lamentavelmente, o que nós podemos também colocar é que 35 foi instrumentalizado nas escolas militares e nas Forças Armadas como uma política de exclusão a qualquer tipo de diálogo dos militares entre si e com a sociedade civil. Mas há um dado a mais. Eu costumo sustentar em relação aos militares dois eixos. Que a anistia aos militares no Brasil, ela foi socialmente limitada e ideologicamente norteada. Qual foi o significado? Que a anistia nunca foi dada aos praças, e os movimentos dos praças nunca foram entendidos como movimentos políticos. O exemplo mais cabal disso seria a revolta da Chibata, cuja anistia se deu somente em 1997 pelo Congresso Nacional. Mas a partir de 1935 houve um outro diferencial. Os militares progressistas de esquerda que atuaram politicamente foram caçados e expulsos. Não foram reincorporados, quiçá reintegrados. A partir de 1935, o dado foi ideológico, mas os militares de direita atuavam contra as instituições democráticas e voltavam para continuarem sendo golpistas. Então, o diferencial na história desse país é que a partir de 1935 você teve uma anistia aos militares ideologicamente norteada, que é o que nós falaremos em seguida. Um outro ponto importante é que a Segunda Guerra Mundial também foi importante na formação desse grupo de militares perseguidos. Alguns dignificam a Comissão Nacional com depoimentos. Ou seja, dezenas de militares nacionalistas de esquerda se alistaram na FEB. E na FEB saiu um manifesto importantíssimo, intitulado A FEB, símbolo da União Nacional, assinado por mais de 300 militares, que teve um papel importante na queda do Estado Novo. É bom ressaltar isso, porque são fatos históricos pouco conhecidos, mas que muitos desses que subscreveram esse documento passaram a atuar em defesa das causas nacionais a partir de 1945. A partir de 1945, 46, o período dos nossos trabalhos, embora não possam ser descolados historicamente, é bom lembrar, e eu costumo dizer, nós tivemos duas agendas que nortearam os militares perseguidos.
Entre 1946 e 64, eles atuaram fundamentalmente em defesa da legalidade democrática. Entre 1964 e 1968, a grande maioria atuou no sentido da luta pela restauração da democracia. E eu volto aqui a título de provocação, sem maiores desenvolvimentos, até porque não cabe o tempo. Eu diria que hoje está em curso uma outra agenda dos militares, que é uma agenda pela democratização das Forças Armadas e das polícias militares. Seja através de grupos das Forças Armadas, seja através das polícias militares. É um dado objetivo. Nós já tivemos mais de 300 movimentos, greves e paralisações de 1988 para cá. Ou seja, nós temos que enfrentar essa questão, né, a partir desse resgate histórico, de um debate de como esses militares podem ou não estar presentes no processo político, como uma contribuição ao fortalecimento do Estado de Direito. Por que eu digo isso? Porque de 1945 até 64, por exemplo, não teve uma única eleição que não tivesse um candidato militar. Dezenas de militares atuaram na política, em todos os partidos, né? Facções, inclusive partidos da direita, que se notabilizaram por tentativas golpistas, por exemplo, na UDN, né? Que inclusive tinha um grupo que era intitulado UDN Fardada. Mas quando falamos de militares perseguidos, veja, eles não estão no campo dos militares da direita, você teve dois partidos que talvez capilarizaram um pouco esses militares. Um deles, gostaria de ressaltar, talvez não tão fortemente, o Partido Socialista Brasileiro, cuja expoente maior de um militar que atuou pela democracia foi Miguel Costa. Aliás, um militar muito pouco conhecido, né? Quando ao Partido Comunista Brasileiro, dezenas de militares atuaram dentro do Partido Comunista e através de uma política pelo Partido Comunista. Vale lembrar que um terço dos seus deputados era de origem militar e muitos deles foram eleitos. De qualquer forma, após 1946, nós tivemos o início da Guerra Fria. E é aí que se apresenta uma aparente contradição. Mesmo os limites da democracia entre 1946 e 64, e o Partido Comunista sendo caçado e colocado na ilegalidade, seus parlamentares também perderam o mandato, é interessante que a atuação dos militares foi em defesa da legalidade democrática. Não? Atuaram no clube militar, havia uma radicalidade maior entre os praças, sargentos, e evidentemente, afinal de contas, um sargento podia ser expulso com 29 anos de serviço sem direito algum. Mas o interessante foi isso, esse componente que viria a compor o grupo, ou boa parte dele, né, eles envolveram ou se envolveram na política, atuando nas causas democráticas e nacionais. Eu vou dizer somente um movimento do qual nós devemos, e muito, a eles hoje. Atuaram no clube militar, mas também nas entidades de sargentos, né, em defesa do petróleo nosso, do monopólio estatal do petróleo e da criação da Petrobras. Isso não é pouco. Eu disse que milhares deles foram expulsos, oficiais também. Mas se hoje nós temos o pré-sal, eu acho que nós devemos, em parte, a movimentação desses militares. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que atuaram no clube militar em defesa das causas nacionais, que não foi a única. Lutaram contra a ida de tropas brasileiras na Guerra da Coreia, lutaram a favor da Amazônia brasileira. Posteriormente, nós tivemos vários movimentos que esses militares atuaram em defesa da democracia. Falarei rapidamente. Em 1956, atuaram a favor do único golpe de fato pela democracia que foi dado pelo Marechal Lotz para assegurar a posse de Juscelino Kubitschek, que teve inclusive uma presença importante de policiais aqui de São Paulo, dados os vacilos do senhor Jânio Quadros. Atuaram em defesa da legalidade democrática contra as revoltas da extrema-direita, de Jacareacanga, Aragarças. Atuaram para a posse de João Goulart em 1961. E mesmo os movimentos de praças, de sargentos, de marinheiros do pré-64, tiveram na sua agenda o compromisso, a defesa
e a confiança no Estado democrático que possibilitava a emergência dele como sujeitos da história, qualquer que fosse a radicalidade. Evidentemente, né, a democracia que tanto afiançavam, né, foi derrubada em 1964 por um golpe civil-militar. Uma terminologia que ainda é complexa, mas já ganha um certo consenso. Como eu disse anteriormente, os militares foi o grupo proporcionalmente mais atingido. Os dados não são exatos. Eu vou somente lançar que entre 6.500 a 7.500 militares foram perseguidos, atingidos, caçados, presos, torturados. Né? Esse número deve aumentar quando tivermos os dados das polícias militares. Atenção. E, somando-se a eles, 27 militares foram mortos no pós-64 em defesa da democracia. E outros 10 militantes de origem militar também foram presos. Um diferencial foi dado em 1964, particularmente quando comparado a 35. Em 35, os oficiais foram preservados nas suas patentes. Não foram presos, mas não foram torturados. Em 1964, a distinção de patentes acabou ali. Citaria 3 casos de militares de alta patente barbaramente torturados. Coronel Jefferson Cardim, Coronel Kardec Leme, Coronel Vicente Silvestre. Evidentemente, em 1964, chamei a atenção que a agenda dos militares perseguidos seria norteada fundamentalmente pela luta pela redemocratização. Alguns militares optaram pelo exílio. Outros militares optaram pela luta armada. E não cabe aqui fazer nenhum julgamento de valor quanto a essa opção. Muito pelo contrário. A legitimidade de resistência a um governo ditatorial é dada, inclusive, pelos clássicos liberais, como Locke, Rousseau, Montesquieu. E resistir a uma ditadura é, sobretudo, um dever. Porém, a grande maioria dos militares optou pela luta política. É bom que se coloque isso. Né? Alguns atuaram discretamente, né, em movimentos, em partidos. Outros atuaram em organizações como a ADINAM, Associação Democrática Nacionalista dos Militares, a UNA, no Rio de Janeiro, União de Mobilização Nacional pela Anistia, entre outras dezenas, que colocaram na agenda política a luta pela anistia e pela democracia. Né? O interessante, ou o trágico desse processo, como ressaltei no início, é que a repressão não parou em 64. A política de perseguição continuou. Dezenas de militares, do naipe, por exemplo, de heróis do Senta-Pua, como o brigadeiro Rui Moreira Lima, tiveram que se reconstruir profissionalmente porque foram proibidos de voar por portarias secretas, algo que também atingiu militares da Marinha Mercante. Outros foram ser choferes de táxis, marinheiros, fuzileiros navais tiveram que se reconstruir também, fazer outras, se achar em outras profissões com muitas dificuldades. Né? Né? Outros militares eram muito acompanhados. Né? Cito mais uma vez Nelson Werneck Sodré, que teve livros confiscados, né? A casa constantemente vigiada. Evidentemente, não foram esse caso único, ou aquilo que aquele crítico literário, né, Stanislau Ponte Preta, chamou de Febeapá, festival de besteiras que assolou o país, que teve continuidade no pós-64. Recentemente tomei depoimento de 3 jovens pilotos da FAB, cuja ousadia, em 1968, quiçá com um componente de ingenuidade, foi formar um grupo de estudos, né, de literatura e de cinema. Livros e filmes alugados no mercado na Academia da Força Aérea. Expulsos sumariamente da Força Aérea sob acusação de inaptidão para o oficialato, recentemente foram anistiados com a descoberta de um documento do Centro de Informações da Aeronáutica, dizendo que ali aquele grupo era um grupo de estudos marxistas, o que eles negam veementemente. Eram jovens de uma geração parodiando
aquela música, né, que amavam os Beatles e os Rolling Stones. Né? Evidentemente, essa é uma das faces. Volto a dizer, uma das menos conhecidas, por exemplo, remete às polícias militares. Por exemplo, né, nós temos, em 1975, um grupo enorme de militares da Polícia Militar de São Paulo foi preso e barbaramente torturado. Alguns conseguiram a sua reintegração na época do governo Montoro, mas, dado o ambiente, ficaram muito pouco tempo. Também há registros de policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E, mais recentemente, alguns dados aparecem relacionados às polícias militares de Minas Gerais. Mas, seguramente, isso está espalhado pelo país inteiro. Dados surpreendentes sobre a questão dos militares perseguidos remetem também aos seus familiares, filhos, filhas, que foram constrangidos, perseguidos e barbarizados da pior forma. Dados também surpreendentes mostram o desafio da luta pela anistia que muitos conseguiram, ainda não foi efetivada na prática por problemas políticos, para não dizer burocráticos, do ponto de vista da própria esfera jurídica governamental. Muitos deles ainda buscam a efetivação dos seus direitos. E um dado último surpreendente é que, mesmo com a redemocratização, muitos deles continuaram sendo perseguidos. Às vezes de uma forma tão escandalosamente competente, como relata Pedro Lobo nas suas memórias, que numa ocasião, cansado do cerco dos seus militares, ele foi ao chefe do serviço secreto e disse: olha, não precisa mais disso, eles deixam um rastro de elefante. Podem chegar na minha casa que eu dou um cafezinho, porque quando chego eu já sei que são policiais. Somente para mostrar que isso não acabou ali, não acabou em 64. Nesse sentido, para finalizar, eu chamo a atenção que nós temos um desafio no tempo futuro. Na verdade, esse resgate histórico é também memorialístico, em busca da verdade e da justiça. Na minha opinião pessoal, eu não acho que cabe aqui a crítica às instituições militares, aos seus membros, ou à grande maioria dos seus membros, em 64, ou às gerações atuais. Isso, evidentemente, não tira uma certa responsabilidade e recomendações futuras que precisam ser encaminhadas, particularmente quanto à reformulação curricular dessas gerações, adequando a sua formação ao Estado Democrático de Direito. Mas eu tenho um certo cuidado quando alguns colegas fazem essa crítica coletiva, colocando todos no mesmo guarda-chuva. É somar, por exemplo, a posição do coronel Brilhante Ustra, que, recente depoimento da Comissão Nacional, costuma associar ou identificar a sua perseguição pessoal, do qual ele se diz perseguido, e que ele não está sozinho no banco dos réus. Quem está no banco dos réus é o Exército Brasileiro. Isto é uma falácia. Há dezenas de relatos, inclusive de militares que participaram do golpe de 64 e hoje fazem sinceras autocríticas. Alguns quanto à conveniência de depor ou não um presidente constitucionalmente eleito. Poucos. A maioria quanto à continuidade do regime que durou 22 anos. Mas há também casos que merecem vir à tona. Muitos oficiais das Forças Armadas, embora conservadores ou de outras tendências, se opuseram à tortura. Por isso não cabe essa associação. Alguns, inclusive, foram solidários a presos e pagaram com suas carreiras, com atitudes ou com essa solidariedade àqueles que estiveram presos. E há vários relatos sobre isso. Há também outros equívocos que nós temos que levantar sobre os trabalhos da Comissão da Verdade. Talvez um deles, isso vindo muito de setores ainda abrigados no clube militar, que entendem que a Comissão Nacional deve investigar os dois lados da moeda. Isso aí eu acho que também é um equívoco. Primeiro, pelo fato, e eu já lancei esse desafio, qual é o crime do outro lado que não foi devidamente investigado até hoje?
Vamos remontar a 1935, o caso Elza. Vamos remontar a 1964, o caso do soldado Mário Cosel Filho, só para citar um aqui ao lado, ou da explosão do aeroporto de Guararapes. Qual desses não foi devidamente investigado? Muitos dos seus participantes foram presos, muitos foram presos injustamente, que não tinham nenhuma participação, punidos. Eu lancei esse desafio, até hoje estou esperando uma resposta. Então, primeiro, não cabe comparações e não cabe dois lados. Tá? Esse é um dado que deve ser colocado. E a própria atribuição da Comissão Nacional da Verdade é muito clara. Ou seja, o Estado brasileiro, por seus agentes públicos que cometeram graves violações em detrimento da pessoa. Então, esse é um dado, é um equívoco que muitas vezes se fala. Outro aspecto interessante é que esse passivo, ele não está equacionado desde 1946. Só queria chamar a atenção para concluir que nós tivemos 2 comissões encarregadas de investigar os crimes do Estado Novo e que não foram adiante. Uma delas até produziu um relatório, né? Mas ficou nisso. Que, aliás, tinha à frente, numa delas, o pai do general Figueiredo, deputado pelo UDN, o general Euclides Figueiredo, que atuou na Revolução Constitucionalista de 32. Nos anos 50, nós, por exemplo, tivemos os depoimentos esclarecedores, é um documento importante, pouco conhecido, que relata as torturas, perseguições aos militares que atuaram em defesa das causas democráticas. E muitos deles expulsos, alguns deles aguardando anistia até hoje. No pós-64, os dados que nós temos são escabrosos e ainda incompletos. 50 mil pessoas atingidas, 20 mil delas submetidas a torturas, 360 mortos, 144 dados como desaparecidos. Não cabe em comparação. Um outro equívoco que muitas vezes eu escuto é que a Comissão Nacional ou as comissões deveriam investigar o dinheiro das expropriações dos bancos. Eu achei interessante isso. Né? Foi citado numa ocasião até mesmo o dinheiro do cofre do Ademar. Eu não veria nenhum problema disso, embora acho difícil que uma organização clandestina mantenha um registro contábil dos seus gastos. Porém, eu diria o seguinte, muito mais que importante investigar para onde foi o dinheiro do cofre do Ademar, seria investigar a origem do dinheiro do cofre do Ademar. E com ela, temos o seguinte, né? Uma resposta que não é uma resposta somente à história, é a resposta que os jovens que estão nas ruas das manifestações de julho ainda demandam. Mas eu chamei a atenção de alguns colegas com muita honestidade colocaram essa questão e disse o seguinte, alguns constrangimentos podem vir à tona. Basta ver como muitos agentes da repressão, torturadores, ficaram muito bem de vida. Consta que muito desse dinheiro da guerrilha, né, cujas origens podem ser várias, foi parar no bolso de alguns deles. Os relatos estão aí. O que eu acho que é mais lamentável, sobretudo, é que muitos deles foram condecorados com a medalha do pacificador, a mais alta condecoração do Exército Brasileiro em tempos de paz. Portanto, ao confluir com esse debate, com essa exposição sobre os militares perseguidos e os trabalhos, os nossos trabalhos, eu acho que nós temos que ter clareza o seguinte, há sim que separar o joio do trigo. Tá? Não cabe, em absoluto, confundir os militares perseguidos nos seus momentos com alguns militares cuja condenação, pasme, foi dada até mesmo pelas Forças Armadas. Salvo alguns poucos generais, que já eram generais nos anos 70, como o Brigadeiro Burnier, como o general Ibiapina, a maioria dos oficiais ligados à tortura não chegou ao generalado. A própria instituição Exército Brasileiro os condenou. Esse é um dado objetivo. Por fim, eu acho que nós temos que ressaltar que os nossos trabalhos, eles têm um objetivo fundamental de pavimentar esse diálogo
entre os militares e a sociedade civil. Talvez, resgatando ainda Nelson Werneck Sodré, um resgate da história, mas também de uma memória que muito dignifica as Forças Armadas. E é algo que precisa ser conhecido pelas novas gerações de militares e policiais. Não me passa que isso signifique revanchismo, mas sim conflui para um ponto de partida para uma nova história, como para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Talvez, como ressaltado, como gosto de ressaltar, o final dos trabalhos, dos nossos trabalhos, propiciará muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Quando eu digo final dos trabalhos institucionais, pelos prazos dados. Mas se assim atentarmos para essa compreensão e esse objetivo, decididamente esse esforço confluirá na percepção de um projeto de futuro, senão no limite para não desejarmos a volta do que já passou. Uma expressão poética de nossa saudosa Cora Coralina. Ou noutra frase, cuja autoria é desconhecida e já transcende fronteiras como um desafio presente no tempo para o futuro. Nunca mais. Muito obrigado. Só para agregar na fala do Paulo Cunha, a resistência ao golpe e a resistência à ditadura que foi implantada foi feita inicialmente pelos militares. Não foi pela esquerda que estava se escondendo porque estava duramente reprimida. A gente tem aqui presente hoje algumas figuras ilustres da resistência à ditadura, militares que resistiam à ditadura, que eu quero citar. O sargento Pedro Lobo de Oliveira, hoje capitão. O capitão, agora também sargento Darcy Rodrigues. E o hoje capitão sargento José de Araújo Nóbrega, que participaram da luta junto com Carlos Lamarca e fizeram a resistência no Vale do Ribeira à ditadura. Tenente Paz, que está aqui presente, que também vai falar hoje à tarde. Essa audiência ela foi montada com uma preocupação de mostrar exatamente que os militares não são torturadores e golpistas. Os militares também, os nossos militares, que nos orgulhamos, são aqueles que resistiram. Nós vamos apresentar agora 2 casos que são emblemáticos da luta contra a ditadura. O primeiro é o caso do coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, que ele era comandante da base aérea de Canoas e resiste aos golpistas, se negando a entregar a base para os golpistas. Há uma discussão, um bate-boca entre ele e os golpistas, ele acaba sendo assassinado. O segundo caso é o caso do sargento Manuel Raimundo Soares, que é o primeiro torturado publicamente conhecido, que fazia parte de um movimento de luta contra a ditadura, que é o movimento revolucionário 26 de março. Esse 26 de março se remete à experiência da guerrilha de Três Passos, comandada pelo coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, que tinha entre seus componentes vários militares que tinham resistido à ditadura, foram caçados e fizeram essa experiência de luta armada, que foi uma coluna muito parecida com a coluna Prestes, que sai do Rio Grande do Sul e é cercada no Paraná. O coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, ele nasceu no dia 31 de março, curiosamente, no dia 31 de março de 1922, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Ele é filho de João Alcântara Monteiro e Natalina Chenini Monteiro. Ele foi morto no dia 4 de abril de 1964. Era coronel aviador, ingressou em 1941 na Escola Militar do Realengo no ano seguinte. Transferiu-se para a Escola de Aeronáutica e seguiu a carreira militar. Alfeu tinha uma folha de serviços prestado repleta de elogios.
Era nacionalista e engajou-se no movimento pela legalidade, liderado pelo então governador gaúcho Leonel de Moura Brizola e o comandante do Terceiro Exército, o general Machado Lopes, contra a intervenção militar que tentou impedir a posse do vice-presidente João Goulart, quando houve a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961. Nesse momento, assumiu o comando da 5ª Zona Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e foi um dos responsáveis por impedir que os caças daquela base bombardeassem o Palácio Piratini, em Porto Alegre. Em Canoas, veio a falecer quando resistiu aos golpistas. Sobre sua morte, em depoimento dado ao jornal Zero Hora, de 3 de abril de 1988, o médico Medeiros, oficial da Aeronáutica, afirmou: eu assisti à morte do coronel Alfeu Monteiro, na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, na tarde do dia 5 de abril. Ele erra, porque foi no dia 4. Foi o primeiro que entrou no gabinete do comandante depois que soaram os tiros. O Alfeu estava deitado no chão, com a túnica militar empapada de sangue. Enquanto lhe desabotoavam a camisa, me lembrei dos antecedentes da tragédia. No dia 1º de abril daquele ano de 1964, estourou o golpe militar, mas os sargentos e alguns oficiais do Rio Grande do Sul não aderiram a ele. A base aérea de Canoas foi ocupada pelos sargentos da Aeronáutica. Os oficiais e o brigadeiro Rosanil, comandante, embarcaram nos aviões e se retiraram prudentemente para o Rio de Janeiro, como tinham feito 3 anos antes, na legalidade, na campanha da legalidade. Na base ficaram os sargentos, os soldados e o subcomandante, coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, natural de Alegrete, que é a informação que ele tinha, que não aderiram ao golpe. O movimento seguiu seu curso e terminou triunfando. Mais alguns dias e os oficiais retornaram do Rio de Janeiro em seus aviões, acompanhados do brigadeiro Lavané Vanderlei, novo comandante da 5ª Zona Aérea, lá no Rio Grande do Sul. Na manhã do dia 5 de abril, estavam todos reunidos na cantina dos oficiais. Os sargentos já tinham sido presos pelo Exército e levados embora. O coronel Alfeu ainda não fora molestado. Ele aguardava na cantina a hora em que seria chamado por Lavané Vanderlei para transmitir o comando. Abre aspas. O brigadeiro mandou chamá-lo e ele foi. Vanderlei estava sentado atrás de sua mesa, rodeado de 2 coronéis, sendo um deles o chefe de seu Estado-Maior. A transmissão do cargo foi rápida. O brigadeiro puxou a gaveta da mesa, introduziu a mão dentro dela. Alfeu entendeu o significado daquilo. A pistola estava ali. Vanderlei deu-lhe voz de prisão. Retira essa ordem, gritou Alfeu. É ilegal. Eu estava defendendo a autoridade legítima, eleita pelo povo. Tu não podes me prender. Vanderlei não retirou a ordem. Ele certamente tinha recebido instruções especiais do ministro sobre isso. Estabeleceu-se uma discussão cerrada entre os dois, sem que o brigadeiro retirasse a mão da gaveta. O ajudante de ordens, que se encontrava na sala contígua, sentado atrás de sua mesa, e ouvindo tudo o que diziam aos gritos no gabinete do brigadeiro, viu quando o coronel Hipólito Costa passou à sua frente e empurrou a porta do gabinete, a única que dava acesso a ele. O coronel Hipólito tentou participar da discussão, mas o Alfeu gritou: não te mete, Hipólito. Vai embora, Hipólito. Hipólito saiu. Passou pela mesa do ajudante de ordens e voltou empunhando uma pistola 45. Soaram 2 tiros no gabinete. O brigadeiro tinha insistido na ordem de prisão e o Alfeu declarou que ninguém o prenderia. Vanderlei retirou a mão da gaveta, agarrando a pistola. Alfeu puxou o revólver da cintura e atirou primeiro. Deu 2 tiros, quase a queima-roupa, a uma distância de um pouco maior do que a largura da mesa, pois estavam frente a frente. Uma bala perfurou o ombro do brigadeiro, a outra de raspão acima da orelha. Tinha entrado no canto do olho esquerdo, mas sem atravessar o osso. Foi quando o coronel Hipólito abriu a porta do gabinete e fuzilou Alfeu pelas costas, com 5 tiros de 45. Ele caiu e o revólver escorregou-lhe da mão.
Mesmo assim, estirando o braço, ele tateava o chão, numa tentativa desesperada para agarrar o revólver. O coronel Hipólito percebeu a manobra e chutou o revólver para longe. Morreu na ambulância a caminho do hospital. Na manhã seguinte, 6 de abril, o Correio do Povo de Porto Alegre publicou discretamente um convite, assinado pelo comandante da 5ª Zona Aérea. Convidava o povo para o enterro do tenente-coronel Alfeu Monteiro, cujo corpo estava sendo velado no salão da base aérea de Canoas. Na realidade, uma maneira habilidosa de converter um homicídio em morte natural, com base na perícia e nos depoimentos de vários oficiais que presenciaram o assassinato. A família moveu um processo incriminando o principal responsável e autor dos disparos, o então coronel Hipólito da Costa, que apesar das inúmeras evidências, foi absolvido. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve 2 requerimentos, 056/96 e 284/96, referentes ao caso, solicitado por 2 familiares, os quais foram analisados pela comissão. Nilmário Miranda foi o relator do caso, deferido por unanimidade em 27 de agosto de 1996. Depois de devidamente aprovado, o general Oswaldo Pereira Gomes solicitou a revogação do ato de concessão indenizatória, assinado por decreto presidencial sob a alegação de que o deferimento da indenização por parte do Estado foi efetivado basicamente pelo que afirma o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos. A afirmação do dossiê está muito longe da verdade, uma vez que este livro da comissão tomou conhecimento do inquérito policial militar do processo penal correspondente, que correu na Justiça Militar. Nesses processos fica provado que Alfeu de Alcântara Monteiro foi morto no ato de tentar contra a vida de seu superior hierárquico, o Major Brigadeiro Nelson Freire Lavaner Vanderlei, no gabinete do comando deste. E nesse ato, criminoso acertou um tiro de arma de fogo que empunhava a cabeça e a omoplata direita do referido major, sendo nesse momento abatido com 2 tiros pelo coronel aviador Roberto Hipólito da Costa. Tudo isso é comprovado em documentação anexa, afirma o general Oswaldo, que está da comissão. Márcio Gontijo, assessor jurídico da comissão, ao analisar o requerimento solicitando a revogação do ato indenizatório, deu o seguinte parecer: não cabe discutir se a morte ocorreu pelo exercício de legítima defesa ou por execução sumária, bastando que tenha ocorrido nas circunstâncias mencionadas na decisão da comissão especial. De qualquer forma, o deferimento do pedido se deu por decreto presidencial, embora baseado no parecer da comissão especial e o que vale dizer que o órgão citado tem competência para revogar o ato que é do presidente da República, pelo que não há como a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos atender ao pedido, já que não tem competência para tal. Em 15 de setembro de 2003, a conselheira Maria Eliane Menezes de Farias acolheu na íntegra as considerações constantes no parecer, votando pela manutenção da decisão da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos. Esse é o caso do coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. O outro caso que nós vamos acompanhar agora é de um sargento que foi caçado, perseguido e passou a resistência contra a ditadura na clandestinidade. Fazia parte do Movimento Revolucionário 26 de Março, que é o sargento Manuel Raimundo Soares. É uma figura que eu posso falar, eu conheci, porque ele era amigo do meu pai, foi muitas vezes na minha casa lá em Porto Alegre, meu pai também era militante desse movimento, e uma pessoa de uma integridade e uma firmeza muito grande. Quando ele foi capturado, os companheiros avisaram meu pai, dizendo: Seixas, foge porque o Manuel Raimundo caiu. E a frase do meu pai foi uma só: ele não vai falar nada.
e de fato não falou. Foi torturado durante meses e não forneceu nenhuma informação aos torturadores. Sargento Manuel Raimundo Soares nasceu em 15 de março de 1936, em Bragança, filho de Etelvina Soares dos Santos. Morreu entre 13 e 20 de agosto de 1966. Era militante do Movimento Revolucionário 26 de março, MR26. Cursou o primário no grupo escolar Paulino de Brito. Acho que eu vou ficar em pé, é melhor para ler. Eu tenho papel para mim. Aí não te vejo. Depois foi para o Instituto Lauro Sodré, onde fez o curso de aprendizagem industrial. Estudou e trabalhou em uma oficina mecânica. Aos 17 anos de idade foi para o Rio de Janeiro. Em 1955 ingressou no Exército. Era um estudioso e amante da música erudita. Em 25 de agosto de 1963 foi transferido do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, como represália à sua participação na vida política do país. E, em abril de 1964, teve sua prisão decretada. Passou a viver na clandestinidade. Foi preso no dia 11 de março de 1966, em frente ao auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, por 2 militares à paisana, Sargento Carlos Otto Bock e Newton Aguiadas, da 6ª Companhia da Polícia do Exército, PE, por ordem do comandante dessa guarnição, capitão Darcy Gomes Pranja. Foi conduzido em um táxi à PE, onde foi submetido a torturas pelo tenente Glênio Carvalho Souza. Também participaram do espancamento o 1º tenente Nunes e o 2º sargento Pedroso. Mais tarde, os mesmos militares o entregaram ao DOPS, com a recomendação de que só poderia ser solto por ordem do major Renato da PE. No DOPS, Manuel foi torturado pelos delegados Itamar Fernandes de Souza e José Morche, entre outros. Segundo depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito instaurado para esclarecimento da prisão, tortura e morte do sargento Manuel Raimundo, sua via crucis pelos órgãos de repressão foi a seguinte: até o dia 19 de março esteve detido no DOPS. Em seguida foi transferido para a ilha Presídio, existente no Rio Guaíba. Em 13 de agosto foi recambiado para o DOPS. Depois dessa data, não se soube de Manuel Raimundo. O advogado carioca Marcelo Alencar impetrou habeas corpus a favor do sargento junto ao STM, mas as autoridades informaram à corte que ele não se encontrava preso e que não tinham notícias dele. O corpo de Manuel Raimundo Soares foi encontrado por um pescador em 24 de agosto de 1966, em estado de putrefação, com os membros atados às costas por macegas, boiando no rio Jacuí, nas proximidades de Porto Alegre. Este incidente ficou conhecido como o caso das mãos atadas, ou o caso das mãos amarradas. No inquérito aberto, várias testemunhas contradisseram a nota oficial divulgada à época, que dava conta da soltura de Manuel Raimundo em 13 de agosto. O estudante de agronomia Luiz Renato Pires de Almeida, preso na mesma época e desaparecido mais tarde na Bolívia, afirmou que Manuel Raimundo estava em uma das celas do DOPS gaúcho na noite de 13 de agosto e nos dias seguintes. Informação confirmada pelo depoimento do ex-guarda civil Gabriel Albuquerque Filho. O inquérito arrolou como acusados da prisão, tortura e morte de Manuel Raimundo as seguintes pessoas: o guarda civil Boloni Godoy Pereira, os tenentes Luiz Otávio Lopes Cabral e Rui Alberto Duarte, os sargentos Milton Ferrarese, Hugo Krescher, Nilo Vaz de Oliveira, vulgo Jaguarão, Enio Cardoso da Silva, Teobaldo Eugênio Berens, Itamar de Matos Bones, Eloy Denis, Volney da Cunha, Enio Castilho Ibanhes, Tenente Nunes, Comissário Correia Lima, Ribeiro e Regis. Os delegados José Morche, Itamar Fernandes de Souza e Renato, Tenente Coronel Luiz Carlos Mena Barreto e o Major Átila Hetzer. Sua necrópsia é feita no IML do Rio Grande do Sul, em 25 de outubro de 1966, pelos médicos Fleury Guedes e Antônio de Castro,
confirma que houve lesões no corpo de Manuel Raimundo e provavelmente houve violência, indicando que Manuel faleceu entre 13 e 20 de agosto de 1966. Em depoimento ao jornal Zero Hora, em 17 de setembro de 1966, o ex-preso político Antônio Giudice diz que, de 10 a 15 de março de 66, esteve preso no DOPS Rio Grande do Sul e conversou com Manuel Raimundo, vendo os hematomas e cicatrizes decorrentes das torturas que vinha sofrendo. Era diariamente torturado, colocado várias vezes no pau de arara, sofrendo choques elétricos, espancamento e queimaduras por pontas de cigarro. Os caldos aplicados em uma lancha foram comprovados por diversas evidências identificadas pelos peritos. As partículas de areia grudadas no casaco, as folhas de plantas ribeirinhas, carrapichos aderidos às vestes, as macegas usadas como cordas para amarrar os membros de Manuel Raimundo. Os órgãos de segurança, na tentativa de inocentar os assassinos, divulgaram a versão de que Manuel teria sido solto em 13 de agosto. Sobre essa versão, o promotor de justiça, em seu relatório, faz as seguintes observações. Entre 13, data da suposta libertação, e 24 de agosto, data do encontro do cadáver da vítima, não há a menor notícia de um suspiro, ao menos de Manuel, fora das dependências do DOPS. Nenhum rastro ou vestígio sequer de um passo de Manuel fora dos umbrais do DOPS. E não é crível que o DOPS o deixasse ir assim, em paz, principalmente em se tratando de um agente subversivo. E se ninguém viu Manuel depois do dia 13 de agosto, fora das dependências do DOPS, não obstante o amplo noticiário do caso, com fotografias do morto, como bem acentua o relatório policial, é porque Manuel nunca foi posto em liberdade. Tanto isto é verdade que o guarda civil Gabriel Medeiros de Albuquerque Filho, em 3 de 11 de 66, quando ouvido na Delegacia de Segurança Pessoal, esclareceu que a noite de 13 de agosto de 66, quando prestava serviço no DOPS, viu ainda o sargento Manuel Raimundo ali recolhido a uma cela. O assassinato de Manuel Raimundo foi investigado por uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, junto com o relatório do promotor de justiça Paulo Cláudio Tovo. Comprovou a tortura, responsabilizando o major Luiz Carlos Mena Barreto, o delegado José Morche e outros membros de suas equipes. De acordo com as provas que serviram de base para o deferimento da CPI e seu relatório final em 19 de junho de 1967, ele foi morto quando era submetido ao caldo ou afogamento e seu corpo foi desovado posteriormente. Seu caso teve grande repercussão e causou comoção na opinião pública, em vista da ampla denúncia feita. Um fato revelador da comoção criada pelo chamado, à época, Caso das Mãos Amarradas, foi a declaração do ministro Marechal Olímpio Mourão Filho, do STM, no momento da apreciação de um habeas corpus em favor de Manuel Raimundo. Trata-se de um crime terrível e de aspecto medieval, para cujos autores o Código Penal exige rigorosa punição. Em consequência da apreciação desse habeas corpus, foi determinada a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar para a abertura de um IPN, que foi arquivado sem sequer indiciar os acusados. Apesar dos vários depoimentos que mostravam o crime cometido contra Manuel Raimundo Soares, seus assassinos permanecem até hoje impunes. Alguns foram até mesmo promovidos. Manuel foi enterrado em 2 de setembro de 1966 e uma pequena multidão acompanhou o cortejo. Por onde passou, lojas se fecharam e foi hasteada a bandeira nacional. No cemitério, um estudante gritou para um policial à paisana: "Assassinos, assassinos", no que foi acompanhado pela multidão. Essas informações constam do relatório final da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que apurou o caso. Durante os 152 dias em que esteve preso, Manuel Raimundo escreveu várias cartas, a última das quais enviada da cela 10 da Ilha Presídio de Porto Alegre, data de 25 de junho de 1966. Foi publicada a 4 de setembro de 1966 pelo Jornal do Brasil. Diz a carta: "A quem interessar possa, eu, abaixo assinado, brasileiro com 30 anos de idade,
residente na rua Coelho, Lisboa, número 30, apartamento 102, Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, casado com a senhora Elizabeth Chalup Soares, conhecida afetivamente por Betinha, ex-sargento do Exército, de cujas fileiras fui expurgado, para a honra minha, após o golpe de Estado ocorrido em 1º de abril de 64. Declaro: 1. Paradoxalmente, recuperei a saúde nesta ilha presídio onde me encontro hoje, depois de ter sido selvagemente seviciado e massacrado durante 8 dias no quartel da 6ª Companhia de Polícia do Exército e nas salas da DOPS, no Palácio da Polícia Civil, na Avenida João Pessoa. Minha vista esquerda, porém, infelizmente, creio tê-la perdido parcialmente, após uma borrachada no supercílio correspondente, aplicada pelo primeiro-tenente Nunes, da PE. 2. Moralmente encontro-me no mesmo estado de sempre, apesar de tudo. As pessoas que me conhecem bem sabem qual é. Na verdade, amargura-me somente o fato de haver sido entregue às autoridades pelo indivíduo Edu Rodrigues, no qual depositei alguma confiança que liquidou minha liberdade. 3. Desconheço totalmente os nomes e apelidos referidos por escrito. Não sei de quem se tratam, e muito menos das atividades dessas pessoas, se é que elas existem mesmo. Minha condição de preso e a verdade obrigam-me a desconfiar de tudo e de todos. Meus companheiros, como já declarei nos interrogatórios, perfazem 75 milhões de brasileiros. Deles, não sei os nomes e morrerei por eles, se preciso for. 4. Estou ainda no pleno gozo da saúde mental. Não perdi a calma nem a razão que meu temperamento determina. 5. Ouvi dizer no DOPS que eu fui o detido mais tratado até hoje dos que lá passaram. Que mais posso temer? Temor servil, pois, não tenho. Ainda não foi necessário demonstrar que não temo nem a morte. Talvez em breve isso venha a acontecer, o tempo dirá. 6. Não fui ouvido em nenhum IPM. Mandaram-me para esta ilha presídio na manhã do dia 19 de março e não mais me ouviram até hoje, apesar de estarem as autoridades sempre tentando obter informações que não têm, por meio dos mais sutis e insidiosos artifícios. 7. Estou preso e incomunicável em meio de delinquentes comuns, ladrões, criminosos, viciados em tóxico, etc. Negam-me o direito de contatar a minha família, bem como o de ser visitado por um oculista ou advogado. 8. Mais uma vez repito aqui, agora, as linhas gerais das respostas que dei nos interrogatórios, bem como as circunstâncias da minha prisão. Fui preso às 17 horas e 35 minutos do dia 11 de março de 1966, sexta-feira, em frente ao auditório Araújo Viana, depois de ter tido contato pessoal com o indivíduo Edu Rodrigues. Eu portava na ocasião uma bolsa preta de vulgo couro e fecho eclair, a qual continha cerca de 2.000 recortes de jornais com inscrições de caráter político. 2 policiais da paisana seguraram meu braço, enfiaram-me em um táxi DKV verde com tampo creme e conduziram-me para o quartel da 6ª Companhia da Polícia do Exército. Ali, debaixo de cruel massacre, no qual se destacaram o primeiro-tenente Nunes e o segundo-sargento Pedroso, iniciaram o interrogatório, cujas respostas mantenho agora novamente. Eu estava em Porto Alegre a fim de conseguir emprego e normalizar a vida destruída pela Revolução de 1º de abril. Cheguei a Porto Alegre no dia 26 de janeiro de 65 e regressei ao Rio de Janeiro no dia 6 de março. No dia 29 de setembro de 1965, fui procurado em minha residência na Guanabara pelo colega Leoni Lopes, que me conduziu até Porto Alegre com promessa de trabalho. Desde então até dezembro, residi na Avenida Berlim, número 400. A partir de janeiro de 1966 até o dia da prisão, eu pernoitava em hotéis e pensões na capital. Passava os dias na rua. Que além dos recortes de jornais, nada mais havia que eu tivesse conhecimento. Que o que foi dito é tudo. 9. Fiquei na PE durante 2 horas e depois fui conduzido para o DOPS,
onde fiquei até o dia 19, quando trouxeram-me para a ilha. Até hoje, desde então, não me ouviram mais. 10. Estou em paz com minha consciência e ainda mantenho o desejo de merecer a confiança dos brasileiros, que por uma ou outra maneira depositem em mim. 11. Qualquer pessoa que quiser me prestar alguma ajuda deve tomar as seguintes providências. A. Impetrar um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Militar a meu favor. B. Confortar moralmente e materialmente a minha esposa. Eu ficaria imensamente grato se pudesse receber uma carta dela. Já remeti 8 para ela, não sei se chegaram. C. Mandar-me algum dinheiro, um par de sapatos número 38, estou descalço, e coisas de comer. E os livros Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, ou Os Sertões, de Euclides da Cunha, ou ainda O Governo Invisível, da editora Civilização Brasileira. Entre as utilidades que agora fazem falta, um espelho de bolso, creme de barbear, sabão serve, lâminas de barbear. 12. Aqui nesses escritos está tudo que já declarei ou tinha a declarar. 13. Espero poder algum dia agradecer pessoalmente aquilo que meus anônimos amigos fizeram por mim hoje. Só me resta agora repetir as palavras que direi enquanto tiver vida. Abaixo a ditadura, viva a liberdade, o povo vencerá. Era comandante do 3º Exército à época do crime general Orlando Geisel, irmão do então futuro presidente e ditador, general Ernesto Geisel. O relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, ainda tentando encobrir fatos já bastante conhecidos e procurando difamar Manuel, reafirma a falsa versão sobre o crime ao denunciar, abre aspas, que sua morte teria sido em consequência de injustiçamento, em razão dos depoimentos que prestou. Fecha aspas. Em 13 de agosto de 1973, a viúva de Manuel Raimundo, Elizabeth Chalup Soares, iniciou uma ação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, requerendo a reparação integral por danos de natureza moral e material decorrentes de seu assassinato. A autora requereu a responsabilização da União, do Estado do Rio Grande do Sul e dos agentes públicos pela morte de seu marido. No decorrer do processo, entretanto, a autora desistiu de citar o Estado do Rio Grande do Sul e os agentes. Contudo, 8 deles não puderam ser excluídos da ação, pois já haviam sido citados. Durante anos, a autora solicitou a produção de provas, o que não se conseguiu em parte, com muita dificuldade. Finalmente, em 11 de dezembro de 2000, o juiz federal da 5ª Vara de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Cândido Alfredo da Silva Leal Júnior, proferiu importante sentença favorável à viúva, quando julgou parcialmente procedente a ação e condenou a União Federal a pagar à autora uma pensão mensal vitalícia desde 13 de agosto de 1966, no valor da remuneração integral de 2º sargento do Exército, uma indenização por danos morais e o ressarcimento das despesas de funerais, luto, despesas de viagem e jazigo perpétuo. A ação, porém, continua tramitando e não obteve decisão definitiva, em função dos diversos recursos da União Federal, conforme acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de 5 de outubro de 2005. Nesta data, a desembargadora relatora do caso, Vânia Hack de Almeida, confirmou a sentença do juiz Leal Júnior, assegurando a tutela antecipada que determinou o pagamento imediato de pensão vitalícia à viúva, ao considerar seu longo tempo de espera. A decisão, contudo, não alcançou a repercussão nacional que o caso merece, permanecendo o dano irreparável, sem qualquer medida da Justiça para atenuá-lo e compensar a espera de mais de 35 anos. Na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, seu caso 218/96, tendo como relator Nilmário Miranda, foi aprovado por unanimidade em 2 de abril de 1996. Qual é a fonte desse documento, Ivan? Dossiê de mortos e desaparecidos, dossiê de ditadura, produzido pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, com base em documentos e depoimentos.
Vicente Silvestre. Bom, vamos ouvir agora o depoimento do Coronel Vicente Silvestre. Ele foi um dos militares sequestrados pelo DOI-CODE, segundo Exército, numa operação de destruição do Partido Comunista. No ano anterior tinham feito uma operação enorme contra os jornalistas e nesse ano estavam fazendo contra a gráfica do Partido Comunista e depois contra os militares ligados ao Partido Comunista. Aqui em São Paulo, antes da morte de Vladimir Herzog, antes da morte de Manuel Filho, foram capturados, sequestrados e torturados mais de uma centena de policiais militares e militares. A maior parte da ativa, muitos da reserva, e entre eles prenderam, sequestraram o comandante do Estado-Maior para o interior da Polícia Militar, que era o Coronel Vicente Silvestre. Ele passou preso no DOI-CODE durante quase 3 meses, né? E ele foi testemunha dos assassinatos que aconteceram lá, das torturas aos seus companheiros, seus colegas de farda, e principalmente ele foi torturado por companheiros de farda, que sujavam a farda com sangue dos seus conterrâneos, seus compatriotas e seus colegas de farda. E o depoimento do Coronel Silvestre, ele tem uma importância muito grande nessa sequência que nós fizemos, que é o militar que resistiu ao golpe, o militar que, caçado, vai para a clandestinidade, e um dos militares que, na ativa, mantém a luta contra a ditadura. E nisso se insere o depoimento do Coronel Vicente Silvestre, que é uma das figuras que a gente tem que reverenciar como um dos heróis da luta contra a ditadura, não só pela integridade, pela firmeza, como principalmente pelo simbolismo que é um militar não ser destruído como tentaram fazer durante esses 3 meses de torturas que ele sofreu. No começo perguntavam e depois apenas torturavam para quebrar. Não tinha mais nem informações que quisessem tirar dele, até porque não tiraram. Então, Coronel Vicente Silvestre, por favor, seu depoimento. Ilustre deputado Adriano, demais componentes da mesa, senhores, senhoras, tenho que inicialmente agradecer a esta oportunidade de fazer depoimento sobre o triste período histórico que passou nosso país, a partir de 1964. Portanto, agradeço esta oportunidade. Gostaria de relembrar um pouco de minha origem. Aos 15 anos de idade, surgiu aquele movimento de redemocratização do país, onde se anunciava a legalidade do Partido Comunista. E o Brasil vivia em festa pela democracia que despontava, que nascia. E eu participei desse movimento, inclusive como jovem, com 15 anos de idade, o movimento da luta pelo petróleo, e por aí nós fomos lutando, e inclusive lembro-me de um depoimento histórico que foi do candidato a presidente da República, Guedo Fiuza, com o padre Saboia de Menezes. O debate tomou conta através de rádio de todo o país, porque foi um depoimento, foi um debate histórico, onde se salientou
Edo Fiuza como candidato a presidente da República. Pois bem, por toda essa influência, o tempo passou e eu ingressei na Guarda Civil de São Paulo em 1º de julho de 1949. Fiz carreira naquela corporação, eu fiquei entusiasmado pelo movimento político que lá existia, inclusive um clube formado pelos guardas civis, denominado 22 de outubro, que seguia a orientação nacionalista, seguia a orientação da luta pelo petróleo. Nessa oportunidade, então, eu me integrei nessa luta e prosseguimos, então, a história até que todos os integrantes da diretoria do 22 de outubro foram expulsos da corporação num debate infeliz com uma deputada presente, Conceição da Costa Neves, porque provocou a diretoria e a diretoria não percebeu a trama que ela estava urdindo e perdemos os companheiros que foram sacrificados naquela ocasião. Pois bem, a luta continuou, a luta tentávamos fazer companheiros deputados, vereadores, e até que em 1969, a ditadura militar, inconformada com as duas polícias que existiam em São Paulo, ela procede à unificação, Força Pública e Guarda Civil, dando origem à atual Polícia Militar. Fui integrado nessa nova corporação como tenente-coronel. Exerci várias funções e, inclusive, sempre me destacando pelas lutas das entidades de classe que existiam na corporação. Fui vice-presidente, fui presidente do Clube dos Oficiais da Ativa, fui membro de outras associações existentes, sempre com esse espírito de contrariar a orientação da ditadura militar. Pois bem, fui chefe do Estado-Maior do Comando do Policiamento do Interior, onde exerci essa função com um certo destaque, e depois fui integrado no curso superior de polícia na Academia Barro Branco. Lá, quando estava no final do curso, portanto, no dia 9 de julho de 1975, fui sequestrado em minha casa pelo famigerado DOI-CODE. Fui conduzido ao quartel-general da Polícia Militar e de lá, então, começa um caminho tortuoso, um caminho indigno do ser humano para minha pessoa. E com outros companheiros que estávamos todos na mesma ideologia, na mesma orientação, que eram companheiros agora da Força Pública e da Guarda Civil, que tiveram uma participação destacada nas entidades de classe contra a ditadura militar. Pois bem, quando eu faço esse curso, então eu sou sequestrado e vou para o DOI-CODE. No DOI-CODE eu dei entrada como uma pessoa que trazia informações extraordinárias para o DOI-CODE, para que Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública, o coronel Francisco Batista Torres de Mello, comandante da Polícia Militar, se destacasse. Descobriram, então, um grande inimigo. Quer dizer, estava presente o coronel Silvestre, que iria dar informações as mais importantes para aquele órgão repressor. Pois bem, como
a minha luta era uma luta muito clara dentro da corporação, era a participação das entidades de classe, sempre com essa orientação nacionalista. Pois bem, não se conformaram e aí fui submetido a torturas as mais indecorosas da face da terra. Quando eu estava já completamente derrotado fisicamente pelas torturas, veio um coronel do Exército e entrou naquela sala onde eu estava, jogado no chão, porque não tinha condições de ficar de pé, e esse coronel era o comandante da 2ª seção do 2º Exército aqui em São Paulo, o coronel Paz, que não tem nada a ver com o nosso companheiro aqui, que é da Polícia Militar. O coronel Paz, quando viu aquele quadro, se mostrou horrorizado. Não sei se aquilo era uma farsa ou era uma verdade. E ele, então, determinou, e primeiro fez uma pergunta absurda, mas foi aqui que fizeram isso para esse homem? Aí os torturadores silenciaram. Aí ele determinou que eu fosse recolhido naquele momento para um hospital. E eu fui conduzido para o hospital de Freixo da Face, porque eu estava com hematomas muito grandes e que havia uma suspeita da ruptura do osso na face. Dei entrada nesse hospital de Freixo da Face, fui medicado, depois de algumas radiografias, e felizmente não se constatou fratura. Então, eu volto para o DOI-CODE e aí não foi por isso que as torturas deixaram de acontecer. Aí voltamos para a Polícia Militar, e onde respondo uma farsa inominável, que é o chamado Conselho de Justificação, onde eu, em 4 dias, sem direito ao advogado entrar na sala de audiências desse conselho, que se realizava no interior do quartel-general da Polícia Militar. E sem direito à defesa, em 4 dias, portanto, no dia 2 de outubro, eu fui expulso das fileiras da corporação. Mas, graças a um trabalho que jamais esqueceremos, que foi de D. Paulo Evaristo Arnes, junto ao governador do Estado de São Paulo, e foi enviado para esta casa um projeto de lei dando uma pensão para a família dos militares que estavam envolvidos naquele PM, que éramos, nessa altura, depois de passar, vários que passaram por uma peneira, restamos praticamente 30 no IPM, 30 companheiros no IPM. Aí as nossas famílias passaram a receber uma pensão mensal para se manter. Com uma condição: não podíamos exercer nenhuma atividade remunerada, pública ou privada. Quer dizer, estávamos condenados à condição de morto-vivo e a esposa como viúva de marido vivo. E isto foi até 1984, quando então a ditadura começa a perder forças e nós então conseguimos sair da prisão e fomos para a vida, mas com essa condição: não podendo trabalhar em atividade pública ou privada. E isso foi até 1984. Passamos, então, depois a lutar junto ao Judiciário para reclamar dos direitos que nos foram tirados.
Aí a Justiça de São Paulo deu ganho de causa e nós fomos reintegrados na Polícia Militar. Isto eu não aceitei. Então, imediatamente, pedi férias e me apresentei no requerimento pedindo minha transferência para a reserva, porque não tinha condições de exercer mais a função de militar da Polícia Militar de São Paulo, pois o drama que nós vivemos lá foi muito chocante e não foi possível dar continuidade às atividades da ativa e passamos assim para a reserva. Em rápidas pinceladas, foram esta história que nós gostaríamos de deixar registrado aqui na Comissão de Direitos Humanos. Então, muito obrigado à direção, ao deputado e obrigado aos presentes que nos deram atenção por esses momentos. Obrigado. Coronel, acho que seria importante o senhor relatar não só o que o senhor viu lá dentro, como quem o senhor viu lá dentro. O senhor foi torturado por colegas de farda, foi torturado por militares, por policiais civis que estavam a serviço do DOI-CODE. Então, se for possível, seria interessante fazer esse registro. Eu deixei, não foi assim propositalmente, mas eu deixei de mencionar dois fatos de extrema importância, mas que me tocam muito quando eu lembro nele. E a emoção às vezes me trai. Foram dois companheiros, Coronel Maximino, que era coronel reformado da Força Pública, como ele dá entrada no DOI-CODE e jogaram ele naquela sala onde eu estava no chão, ele perguntou quem era eu. E eu disse que era Coronel Vicente Silvestre da Polícia Militar. Ele falou, olha, eu também sou não nos conhecíamos. Eu também sou da Polícia Militar, sou coronel também, e com você, que é da ativa, fizeram tudo isso, eu que sou reformado, pode registrar na sua memória que eu vou ser morto aqui dentro. E realmente foi o que aconteceu. O Coronel Maximino foi quando ele estava com a saúde completamente comprometida dentro do DOI-CODE, puseram ele na rua e ele toma um táxi e vai para a sua casa em Campinas, e de lá para o hospital onde veio a falecer. E o outro companheiro, José Ferreira de Almeida, tenente reformado da Polícia Militar. Esse companheiro foi empalado, ele foi torturado de uma maneira inominável. Ele disse tudo que sabia sobre a organização política da corporação. Não se conformaram e mataram José Ferreira de Almeida dentro do DOI-CODE. O senhor falou de visita de militares chilenos à sua corporação. Em que ano teria sido isso? E isso já fazia parte daquele intercâmbio que houve muito forte entre militares brasileiros e chilenos, em que os militares brasileiros receberam chilenos para já ir adestrando mais ou menos nas técnicas de repressão, de tortura e tudo isso, quando os militares brasileiros ajudaram tanto na instalação, na imposição do golpe no Chile. Isso já fazia parte de um movimento anterior de preparação de militares chilenos, ou isso foi posterior ao golpe do Chile? Isso, a vinda desses militares que o senhor lembra, com quem eles comentaram? Essa visita se deu
em 1974, antes do golpe. E era um programa organizado pelo chamado Ponto 4 dos Estados Unidos, que fazia esse intercâmbio com as polícias, né? Inclusive selecionavam elementos da corporação para fazer curso nos Estados Unidos ou em outros lugares, mas sempre coordenado pelo chamado Ponto 4. Isso foi antes do golpe, coronel? 74. Ano 74. 74. O senhor foi preso quando? Em 75. 75. 19 de julho de 75. Então isso foi antes da prisão? Antes da prisão. Quando que eles mataram o Vânio? O Vânio deve ter sido em 72, 73. 73. Depois do golpe, sim, depois do golpe. Aqui tem os companheiros aqui presentes, como Pedro Lobo, está aqui presente, outros companheiros, que o Paz, que conheceram melhor a história do Vânio. Pedro Lobo, eu sei que conheceram, que gostaria um depoimento interessante, conheceu pessoalmente. Né? Eu queria, coronel, vamos tentar organizar os depoimentos. Uma coisa, hoje é o dia dos militares e hoje o coronel Silvestre e o tenente Paes vão falar do pessoal que era ligado à Força Pública e à Guarda Civil no estado de São Paulo. Depois nós vamos ter os militares mesmo, né? Os militares do Exército. Das pessoas que estão aqui na sala, eu não sei como você dividiu os depoimentos, quem é da antiga Polícia Militar, da antiga Força Pública, é o tenente Paes, e o Pedro Lobo, embora fosse originário da Força Pública, foi fazer sua militância junto aos militares, né, do Exército. Então, talvez fosse interessante, aproveitando o coronel Silvestre, que é uma pessoa muito experiente, contar dessa organização da Polícia Militar, né? Porque senão fica muito descontextuado assim, como é que ele vai preso, né? Quer dizer, tinha todo um nível de organização na época. Então, eu queria ver se o senhor poderia contar um pouco da... Aí eu devolvo a palavra para a senhora, doutor, porque eu estou tentando me organizar aqui. Como é que o senhor podia contar essa história da organização dos senhores dentro da Força Pública, da Guarda Civil? Como é que foi tudo isso? Tanto é que o senhor era um comandante do interior, né? Eu devolvo a palavra para a doutora. Certo, só complementar, né? Só complementar. O deputado Adriano está perguntando como era, estou entendendo que é como era a organização de resistência, né? Como era a organização do Partido Comunista lá dentro. Mas eu gostaria de saber se era um momento de ditadura, né? Como é também que a PM estava sendo orientada para se comportar de uma forma repressiva. Isso, como era esses cursos que eram feitos regularmente nos Estados Unidos, se recebiam instruções assim especiais, de uma forma especial de reprimir, de vigiar e de reprimir a população, e até cursos de tortura. Chegou a haver isso na PM, quer dizer, instruções no sentido... Porque os militares continuaram, das três forças, continuaram a receber instruções no sentido da tortura. Houve antes de 64, eles se prepararam para isso, em diferentes cursos, e depois eles continuaram com escolas e treinamentos, né, para ter uma atitude assim, especial em relação à população, buscando sempre o inimigo interno e tudo isso. Enfim, a doutrina de segurança nacional. Isso também era bem divulgada dentro da PM? Antes do coronel, no dia 22, nós vamos fazer uma segunda audiência pública sobre a estrutura das polícias, da Polícia Militar, basicamente, em que a gente vai dar todo esse perfil
que foi construído a partir da centralização, federalização da repressão e a militarização, que é 1968, que é o ato 5, 69 e 1970, quando criam o DOI-CODE, né, nos DOI-CODES, a militarização da PM 100% atrelada ao Exército e depois todo o aparato que foi criado em torno da repressão que se mantém em boa medida até os dias de hoje. Tá? Só para informar, dia 22, a segunda audiência. 22. Vai lá, Coronel, vamos retomar. Primeiro, a pergunta da doutora, que é essa mais fulcral assim. Ela quer saber dessa questão dos cursos nos Estados Unidos. Como é que foi? O senhor podia pegar esse tema? O senhor começou e aprofundar, por favor. Bem, é verdade que logo depois do golpe de 64, a influência do chamado ponto 4 foi muito grande na corporação, tanto Força Pública como Guarda Civil. Né? E o golpe militar não confiava nas polícias militares. E o que passou a ser obrigatório o comando das polícias militares a ser dado a um oficial do Exército. Quer dizer, era uma manifestação de desconfiança da ditadura. E quando ela toma, então, pulso disso, ela toma a direção das polícias militares com os oficiais do Exército no comando, aí vem toda uma verdadeira lavagem cerebral. Quer dizer, a polícia militar, as polícias militares tinham que ver, tinham que sair em defesa do governo que se instalou em 31 de março de 64. Este é o objetivo principal. E, a partir daí, aquela obrigação, aquela tendência que tinha tanto Força Pública como Guarda Civil, uma polícia do povo, uma polícia para orientar, para dar a segurança ao povo, essa doutrina desaparece e aparece, então, a doutrina da segurança do Estado. E a lavagem cerebral foi tão grande que até hoje persiste os efeitos dessa lavagem cerebral. Há uma preocupação do Comando Geral da Polícia Militar em modificar, dar algumas modificações na formação do jovem, do acadêmico da Polícia Militar, o jovem futuro oficial da Polícia Militar, para que dê um pouco de humanidade nessa corporação. Tanto é que a Folha de São Paulo, de uns 4, 5 dias atrás, ela publica, ela publica a opinião de um tenente-coronel que passa para a reserva e faz críticas severas exatamente a Polícia Militar, a formação do Polícia Militar, que está na hora de a corporação mudar a sua filosofia, não ver mais no povo o inimigo número 1, e ver no povo aquele que precisa da proteção da Polícia Militar. E isto a gente está sentindo que, aos poucos, a Polícia Militar, principalmente a de São Paulo, vem sofrendo essa modificação. Tanto que o que nós vimos de uns 5, 6 anos para cá, a preocupação do Comando Geral se dirigir à tropa, mandando mensagens diretamente para a tropa, conquistando a tropa para o Comando Geral. E já temos os resultados. O coronel, comandante da Polícia Militar, foi eleito vereador em São Paulo. Não é?
Então, é toda uma política que vem se mudando. Mas não é fácil porque a lavagem cerebral que foi feita em 64 pelo chamado ponto 4 do governo norte-americano foi muito, muito forte. Coronel, o senhor lembrou com muita propriedade, hoje à noite, às 19 horas, é o lançamento do livro do Coronel Adilson. Hoje eu vou trazer o convite aqui para divulgar, eu vou trazer. Deixa eu organizar aqui o raciocínio. O Dalmo Ribas, vem aqui para a mesa, quer dar uma palavra sobre o Coronel José Maximino de Andrade Neto, ao quem o senhor se referiu. Mas, antes, eu quero que o Dalmo, senta aqui, Dalmo, ao lado do Ivan, por favor. Coronel, mas o senhor é muito famoso com a sua atuação de coragem, quando o senhor recebeu uma ordem, não sei se eu vou fazer com toda a precisão da época, de invadir o prédio da Maria Antônia. Esse é um dos fatos mais impressionantes da sua trajetória, que naquela chamada Guerra da Maria Antônia, entre o Mackenzie e o pessoal do CCC e o pessoal da Maria Antônia, o senhor teria recebido a ordem de evacuar a Maria Antônia, tirar as barricadas, que seria um verdadeiro banho de sangue. E o senhor, segundo informações, descumpriu essa ordem. E isso teria pesado muito contra o senhor na avaliação e a perseguição. O senhor poderia contar esse fato, por favor? Depois o Dalmo Ribas. Pois não. Eu comandava uma unidade na Avenida Angélica. Tinha lá um contingente e estava um movimento muito grande da TFP, na rua Maria Antônia, liderada, seguida pelos alunos do Mackenzie, e para atacar a filosofia que era em frente ao Mackenzie. Quando eu cheguei com o meu pessoal na rua Maria Antônia, interditamos a rua, mas foi difícil de tirar o pessoal do Mackenzie, que estava já num prédio aqui que está em construção, e eles entravam com gasolina, estopa e garrafas vazias. E lá em cima preparavam o chamado molotov e jogavam sobre a Maria Antônia. Os professores da Maria Antônia estavam acuados, não tinham como reagir, porque a desvantagem era muito grande. Aí eu recebo um emissário da corporação que vem para dizer: Silvestre, pega o seu pessoal e evacua a Maria Antônia. Eu falei: mas por que evacuar a Maria Antônia se a filosofia, os professores estão lá dentro defendendo patrimônio histórico da filosofia, e vinham falar comigo: olha, estão destruindo livros que não existem mais no mundo, que está aqui dentro da filosofia. Como é que eu vou invadir a filosofia? Não, eu não posso invadir. E se persistirem nessa ordem de invadir, mas é a ordem do governador, e eu quero essa ordem por escrito. Senão, eu não cumpro essa ordem. Eu vou procurar manter aqui esse estado de coisa como está, mas invadir a faculdade de filosofia, eu não vou invadir. Mas é a ordem do governador, então ele que manda por escrito, porque eu não vou entrar nessa. Aí passa um tempo, fui substituído no comando daquela ação, e já foi chamada a cavalaria da Força Pública, e aí se deu a invasão, e aí o resto, a história é conhecida,
que a Maria Antônia está lá com seus registros históricos, fotográficos e escritos sobre esse período que foi profundamente triste para a história de São Paulo e do Brasil.